Vamos lá, uma live bem legal hoje, pessoal. Bem esperada, bem aguardada. Tudo bem, Rubens? Tudo bom, Eramaia? Patrícia, Lúcia. Regina, fugiu, Regina? A gente vai falar de um assunto muito legal. Hoje vai servir para todas as pacientes, todas as pessoas, tudo. A gente vai falar de energia eletromagnética, poluição eletromagnética e eu vou começar mostrando alguns trabalhos enquanto o Danilo, não sei onde é que anda o Danilo. Deixa eu ver aqui. O Danilo não entrou ainda. Tudo bom, Lu? Rose. Ah, a Rose também é uma paciente fugida. Adriana não é minha paciente. A Cris, não. A Regina é minha paciente. A Era Maia não é. O Rubens não é. Gente fugida, né? Tem paciente fugido. Tô catando os pacientes aqui na internet. Vamos lá. Então, assim, o Danilo não entrou. Não sei se o Danilo é meio... de não falar muito. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Teve Cândida. Esse intestino ruim, né? Bom, eu vou mostrar... Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre poluição eletromagnética. Vamos falar um pouquinho sobre eletricidade, sobre energia, né? E a gente vai falar sobre bioaterramento e grounding. Então, assim, se você quer saber uma coisa nova, nova não, que meu paciente já sabe, mas se você quer saber sobre uma coisa, sou uma seguidora fiel. Ai, querida, eu adoro gente assim. Queria que o Danilo entrasse pra gente começar a falar dos trabalhos. Deixa eu ver. Vamos ver se eu acho ele aqui. Querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Já deixem ali na caixinha, tá? Bom, eu vou colocar esses 4 trabalhos, tá? Lá no meu canal do... Onde eu vou botar meu pé? Lá no canal do Whats, tá? Vou colocar esses 4 trabalhos, que são trabalhos bem interessantes. Mas eu vou falar um pouquinho, vou esperar ver se ele entra, pra gente falar um pouquinho sobre essa questão do grounding. Então, assim, primeiro, vou falar. Se você não viu o filme do grounding, por favor, assista, tá? Então, assim, tem um filme disponível no YouTube, grátis, for free, tá? Que se chama Grounding. Deixa eu ver aqui. Grounding, YouTube. The Earthing Movie é o nome do filme, tá? Vou colocar aqui, ó. The Earthing Movie, tá? Por favor, assistam, tá? Procurem no Google, já a primeira coisa que aparece ali, 1 hora e 15 minutos, novembro de 2019, tá? Esse filme é um filme do Clint Owen. Grounding. Clint Ober. Tá? Owen.
Clint Ober, tá? Eu vou colocar aqui também para vocês. Clint Ober. Então, o Clint Ober, ele é quem difunde toda essa questão do grounding aqui nos Estados Unidos, que é bem difundida na Amazon.com. Se alguém mora aqui nos Estados Unidos, tem a possibilidade de comprar máquina de bioaterramento. Então, assim, existem várias formas de fazer o bioaterramento. Por que é importante fazer? Talvez a gente vá discutir na live, né? Mas, assim, acho que é interessante a gente ter essa ideia de que... Só um pouquinho. Oi, Rita. Não foi o Danilo, que alguém pediu para entrar aqui. Eu não sei quem é que tá pedindo. Se alguém puder chamar lá o Danilo ou mandar mensagem, é Danilo Bioaterramento, tá? Bom, então assim, o que eu acho interessante da gente fazer? Então, existem essas máquinas aqui nos Estados Unidos, que são máquinas de bioaterramento, que são máquinas que auxiliam, então, nesse tratamento, nesse processo. Então, se você não pode fazer grounding, porque você mora num lugar que não tenha grama, que não tenha terra, que não tenha areia, que não tenha nada, você realmente vai se beneficiar de uma máquina para fazer bioaterramento, como as que o Danilo faz e como as que tem aqui nos Estados Unidos. Eu sempre falo que fazer grounding é melhor do que qualquer outra coisa, porque você vai ter um momento de contemplação, você vai ter um momento de contato com a natureza, você vai ter um momento seu, e a gente vai falar sobre os benefícios, por que o grounding é tão importante. Mas o que a gente tem que pensar sempre é o seguinte: a gente se afastou da Terra, né? Quando o ser humano descobriu o látex, eu falo muito isso, né? Foi um dos prêmios Nobel, foi a descoberta do látex. E se a gente olhar o sapato, o calçado, não tem nenhum aqui. Não tem nenhum calçado aqui. Eu estou de pé descalço, eu ando de pé descalço quase todo o tempo. Que eu falo pra fazer porque realmente eu faço, pessoal. Eu não sou hipócrita, tá? Não uso fone de ouvido sem fio. Tento, tudo que eu falo para os pacientes fazer, eu faço porque eu acredito e porque eu vejo benefício. Então eu ando quase todo o tempo descalça, e se eu vou pegar alguma coisa, eu piso na grama, eu ando quase todo o tempo descalça. Então acho interessante a gente falar sobre isso, né? Por quê? Porque quando se descobriu o látex, quando se descobriu a borracha, a gente começou a fazer calçados com isolante, né? Então a gente acabou colocando no solado dos sapatos, e se você olhar para o seu sapato, quase todos os solados são de borracha, e a borracha é um excelente isolante, né? Então a gente não toca mais no chão, a gente não toca mais na terra, né? Então muitas vezes a gente sai de casa com um calçado, pisa dentro do carro, que também tem as rodas de borracha. Essas rodas de borracha, elas realmente são isolantes para o carro. A gente pisa lá, depois a gente pisa de novo no chão com um sapato de borracha, e a gente trabalha o dia inteiro, às vezes num apartamento, às vezes num prédio, não tem contato nenhum com a terra, depois volta para dentro do carro, depois volta para dentro de casa. Então a gente não tem contato com a terra. E eu falo muito isso, que se a gente parar para pensar, toda a eletricidade, né? As pessoas não entendem essa questão, principalmente da poluição eletromagnética, da eletricidade. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês, né? Que eu acho interessante. Vocês conseguem ver a eletricidade? Alguém já viu a eletricidade? Vocês veem a eletricidade? Responda para mim, sim ou não. Se a gente vê a eletricidade. Respondam para mim. Se alguém... Não. A Lúcia respondeu. Obrigada, Lúcia. Muito, muito obrigada. Gratidão. Então, a gente não vê... A Janete também respondeu. A Maria Celeste também. Não vê a eletricidade. Mas,
Se a gente colocar o dedo na tomada, a gente sente a eletricidade? Sente, mas não vê. Perfeito, Lúcia. Era exatamente isso que eu queria que me dissesse. A gente sente, mas a gente não vê. A mesma coisa da poluição eletromagnética. A gente sabe que tem, mas a gente não vê. E isso nos atinge diretamente a nossa saúde. Não só esse desequilíbrio da eletricidade, como a eletricidade faz e atua no nosso corpo, mas também a poluição eletromagnética, o excesso de poluição eletromagnética. Então é interessante que a gente compreenda, que a gente entenda que a partir do momento que a gente parou, que a gente começou a usar calçados de borracha, a gente parou de ter contato com a terra. E a partir do momento que a gente começou a utilizar mais, não só a eletricidade, mas os equipamentos eletrônicos, a gente começou a ter uma carga dessa eletricidade, que na verdade a gente não fica com essa eletricidade no corpo na forma, às vezes até fica porque dá choque, né? Mas a gente não fica, a gente fica também por essa eletricidade na forma estática, a gente armazena essa eletricidade na forma estática. Então eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que isso contribui para a piora da saúde. E muito. Por quê? Porque nós somos seres elétricos. O nosso coração só bate porque existe uma eletricidade nele. O nosso cérebro só funciona a partir de impulsos nervosos elétricos. Então, quando a gente faz um exame que é chamado de eletroencefalograma, eletrocardiograma, a gente tem a eletricidade presente nesse exame e consegue, a partir dali, fazer uma onda eletrográfica, exatamente isso, para identificação e para diagnóstico do que a gente quer. Então, o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso. Ó, vivo levando choque e passando para os outros. Isso é um excesso de carga eletrostática. Então, eu vou deixar o Danilo falar para a gente. A gente já tem assunto para começar. Eu quero que vocês recebam muito bem. O Danilo ele não é médico. O Danilo é engenheiro eletrônico. Olá, doutora. Oi! Boa noite. Tudo bom? Olá, pessoal. Estava falando um pouquinho sobre eletricidade, né? Estou ouvindo. Que é o assunto da nossa live, na verdade, né? Porque a gente vai falar muito sobre eletricidade e o que a eletricidade traz e faz na nossa vida. Não sei se eu falei bobagem até agora. Não, certinho. Mas entender que nós somos seres elétricos, que a gente não precisa... Eu perguntei para o pessoal assim, as pessoas não veem a eletricidade, mas se a gente colocar o dedo na tomada, a gente sente, né? A gente tem razão. A gente não precisa ver a eletricidade para sentir a eletricidade, né? Para saber que ela existe. Mas se a gente coloca o dedo na tomada, a gente acaba sentindo a eletricidade, querendo ou não, né? Então, não só a eletricidade, mas a poluição eletromagnética ao qual a gente hoje é extremamente bombardeado nesse mundo moderno que a gente vive, nesse mundo artificial de concreto e borracha quase todo o tempo, né? Se as pessoas não pensarem que isso influencia muito a saúde delas, e é aquilo que eu falo sempre, né? Eu falo sempre isso, porque as pessoas às vezes até falam, mas não devia falar. Mas eu falo, é difícil ser médico integrativo e usar fone de ouvido sem fio. Né? É difícil não pensar nisso. Como é que eu vou usar um fone de ouvido sem fio se eu estou dizendo que eu sou uma médica integrativa, que eu quero tratar as pessoas de uma forma integrativa? Então, médico integrativo não usa fone de ouvido sem fio. Certo. Danilo, faz sentido. Concorda comigo? Faz sentido. Pois então vamos lá. Aí eu falando da eletricidade, falando do descobrimento da borracha, falando da questão das pessoas se afastarem da terra, aumentarem o contato com a poluição, com a eletricidade, com a poluição eletromagnética, aumentando as doenças e fazendo com que as pessoas entendam que nós somos elétricos. E aí muita gente colocou aqui, Danilo, boa noite, antes de qualquer coisa, Boa né? noite. Que bom que tu tá aqui, fiquei muito feliz que a gente vai poder falar muito bacana.
Mas eu quero começar perguntando para ti. A Adriana e mais a Rita falaram assim: vivo levando choque e passando para os outros. Isso é verdade ou é mentira, Danilo? Alguém pode dar choque, Danilo? Como é que funciona isso? Assim? Isso é verdade ou é mentira? Me Não, conta. claro, muito real, né? As pessoas sentem até mesmo, né? Isso chama excesso de carga eletrostática, tá? Quando a pessoa está dando choque, ela está com mais de 3.000 volts, isso é bem sério. Você mede isso na pessoa, esses mais de 3.000 volts. Tem um aparelho da engenharia eletrônica, que a gente mede, é da 3M, assim. Tem outros fabricantes, com certeza. Não é barato esse aparelho, infelizmente. Esse aparelho custa mais de US$ 900, assim, um mais simples. Mas você mede isso, porque a eletrostática é uma coisa muito séria na eletrônica, né? Bilhões se perdem por causa disso na eletrônica, com chips e tudo mais. E quem que gera essa carga, né? Isso. Vamos lá. Esse é o tipo. Então, assim, a pessoa está com mais de 3.000 volts, é isso? Isso, mais de 3.000 volts. E ela está deficiente em elétrons, tá? Tá. Porque Quem é que gera isso? A pessoa vem da onde? Caiu um raio na pessoa? Como é que foi esse excesso de eletricidade? E depois, Danilo, só me conta uma coisa. Depois que te apresenta, eu nem te apresentei pro pessoal, eu já falei que tu era engenheiro, enfim, que tu não era médico. Mas primeiro vamos conversar sobre isso e depois tu me fala de onde é que como é que tu sabe tudo isso? ah, claro, perfeito. Então, ela está com mais de 3.000 volts e ela está deficiente em elétrons. Como se ela tivesse um isolante, porque se você tem um metal, é difícil gerar essas cargas no metal, sabe? É muito mais fácil gerar no isolante. E quem rouba esses elétrons das pessoas, que são elétrons livres, que deixam mais isolante, são os famosos radicais livres, chatinhos, né? Que são moléculas que buscam elétrons. E o nosso corpo gera, isso a senhora sabe melhor que eu, nosso corpo gera essas moléculas por N motivos, mas os dois principais é para gerar energia nas células e para no sistema imunológico combater patógenos e também destruir algumas outras células defeituosas, vamos dizer assim, né? Faz sentido? Total sentido. Então, esse paciente que está dando choque, essa pessoa que está dando choque, está com um desequilíbrio Elétrico. elétrico. É isso? Isso. Está com falta de elétrons, eu falo assim. Basicamente é isso. Está com falta de elétrons. Dá para medir nessa pessoa tanto esse 3.000 volts, como também essa falta de elétrons nela. Essa falta de elétrons é mais fácil de mexer, de medir. Tá? Você vê na pessoa essa falta de elétrons livres através de um multímetro, você faz essa medida. É uma coisa assim que não é da minha cabeça, você mede isso na pessoa. Tá? Essa diferença é bem legal. Então você vê que as pessoas têm poucos elétrons e aí realmente quando você está mais isolante, com menos elétrons, você esfrega alguma coisa também, tipo de isolante também, gera as cargas. Então também você toca o metal e aí você recebe elétrons e dá aquela descarga, né? Dá descarga, daquela descarregada. Tá. E roupas também, roupas sintéticas também ajudam a roubar seus elétrons e gerar essas cargas também. Opa. Vamos parar aqui, vamos lá. Parei, tô anotando tudo para a gente conversar aqui. Então, a roupa que a gente usa influencia na nossa carga eletrostática. Sim, com certeza. Eu não vejo que é o pior problema, tá? O pior problema, os piores vilões que roubam nossos elétrons, pelo que minha experiência pessoal, é sono, tá? E bebida alcoólica, assim. E coisas em processos inflamatórios do corpo, sabe? É isso que minha experiência pessoal de ver, assim. Digo isso porque eu estive em alta montanha, um lugar que quando está mais seco, piora essa situação também, porque você não recebe elétrons do ar, e aí então sua carga vai subindo, você não descarrega para o meio ambiente, aí toca uma pessoa ou um metal, recebe elétrons e dá a sensação de choque, sabe? Então tem todas essas variáveis, são várias variáveis. Tipo, tá um ambiente mais seco, você está mais estressado, ou sem dormir, vai comendo seus elétrons livres, seu corpo vai subindo a carga, e aí dá o choque, sabe? Então, vamos lá. Olha só tudo que a gente está falando aqui, pessoal. A gente está falando de eletricidade, a gente está falando de coisas que acontecem com as pessoas, porque várias pessoas, muitas pessoas já colocaram no chat que dão choque, que levam choque, e outros fatores que não só a questão da eletricidade em si, da poluição eletromagnética, influenciam na questão do aumento dos radicais livres. Sim. Então, os radicais livres é a forma que o nosso corpo tem
de produzir energia, na grande maioria das vezes, porque a gente produz energia através do oxigênio, a gente precisa do oxigênio para produzir energia. Isso é muito importante que se diga, porque as pessoas vão dizer, então eu não vou mais respirar, vou ficar só em anaerobiose. Não! Para tudo no nosso corpo, o oxigênio é fundamental e ele é necessário. E a gente precisa de oxigênio bom, de qualidade boa, para um bom funcionamento do nosso organismo. E o nosso organismo, ele consegue lidar com 99% da produção das espécies reativas de oxigênio, que a gente chama de ROS, né? Que são os Reactive Oxygen Species. Então, essas espécies reativas de oxigênio, elas são produzidas o tempo inteiro no nosso corpo, em função da necessidade de energia. Mas, como o Danilo disse, muito bem dito, em situações extra, ou seja, quando o paciente precisa tratar uma infecção, uma inflamação, ou o paciente tem um excesso de bebida alcoólica, ou o paciente tem uma noite mal dormida que ocasionou, então, uma desregulação não só da questão do sono, mas toda a questão hormonal, toda a questão de desbalanço em relação à alimentação, porque no outro dia a pessoa quer comer mais, é um caos quando a pessoa dorme mal, ou outros fatores ligados ao estilo de vida que estão desregulados vão fazer com que o corpo aumente a produção desses radicais, dessas espécies reativas de oxigênio, desses radicais livres, vamos dizer assim. E quando está acima da capacidade que o corpo consegue lidar, isso sobra. É isso? Isso. Ele rouba os elétrons do nosso corpo, e a gente tem elétrons livres no nosso corpo. O nosso corpo tem... O que diferencia um condutor? Você lembra da aula da física? Que a diferença do metal para um isolante são os elétrons livres que a gente tem nas últimas camadas, né? Então, o nosso corpo é a mesma coisa. A gente pode ter um corpo mais condutivo ou um corpo mais isolante. E o que diferencia são os elétrons livres. E esses radicais livres roubam, são moléculas que buscam elétrons. Então, eles roubam todos esses elétrons livres. Então, e aí a pessoa fica mais isolante e mais carregada, com mais carga. E aí precisa dar o choque. Perfeito. Então, assim, você que está vendo a live, que chegou agora e que dá choque, saiba que você está acima de 3.000 volts. Essa talvez é a principal informação aí que você tem que pensar. E que você tem um excesso de carga eletrostática pela formação excessiva desses radicais livres, porque você está em desequilíbrio com o seu ambiente. Por quê? E deficiência de elétrons. Se você tiver um local que vá lhe trazer elétrons de novo, esse equilíbrio volta, não volta, Danilo? Sim, sim, com certeza. Até um outro que eu lembrei agora, que o frizz no cabelo é isso, né? As pessoas ficam estressadas, gera radicais livres na cabeça, né? Por causa da produção, para muito pensamento, do estresse, né? Gera radicais livres, que eles roubam os elétrons livres, piora a circulação e gera carga, por isso que sobe o cabelo e tudo mais, né? O frizz é uma carga eletrostática no cabelo. Né? Então, a mulher que usa antifrizz, ela tá só maquiando alguma coisa que é muito mais profunda. É isso? Sim, sim. As mulheres que fazem bioaterramento, dormem aterradas, e frizz some, sabe? Melhora muito essa parte. É bem legal, o cabelo fica lisinho. Pensa. Então, tá bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, Danilo. A gente vai falar um pouco do bioaterramento, enfim, do que tu desenvolveu, mas a Terra, ela tá pronta para nos dar esses elétrons? Sim. Existe uma coisa chamada circuito elétrico global da Terra. Então, nesse momento, agora, está tendo raio em algum lugar do mundo, tá? Carregando a Terra com elétrons. Então, os elétrons que tem na superfície da Terra vêm dos raios, tá? Esse é o motivo pelo qual a Terra tem uma abundância de elétrons. E quando esses raios caem na Terra, a gente consegue aumentar essa carga de elétrons e fazer com que a gente tenha um ciclo que fica sempre... Porque a gente sempre vai ter raio e a gente sempre vai ter essa necessidade dos raios, correto? Isso. Então, os elétrons descem pelos raios e eles sobem pelo ar. E eles saem pelas pontas. Então, se você notar, todo ser vivo tem pontas. Então, você tem seus pelos, cabelos, e eles têm essa função de transferir elétrons para cima, lá para a ionosfera, sabe? Vamos dizer assim. Que lá tem 200 a 600 mil volts. Olha só. In this moment,
Dr. Clint Ober. Olha, Clint. Hello, Clint. My friend, yeah, thank you so much. We are talking about grounding, and we're talking about your beautiful work and beautiful job here in the United States. And it's a pleasure for us to stay with you today here. Thank you so much for everything that you do for us. Então, é interessante a gente falar porque o Clint Ober, eu falei lá no início da live, né? O filme The Earthing Movie é um filme muito interessante, se vocês quiserem ver o filme. Ele fala exatamente sobre o grounding, ele fala exatamente sobre a questão de como o grounding melhora a inflamação, melhora o estresse oxidativo, cura pessoas, cura processos que muitas vezes as pessoas não entendem de obesidade, por que não consegue perder peso, por que não consegue melhorar o diabetes, por que não consegue dormir, por que não consegue descansar, por que está com a mente sempre carregada. É muito importante que a gente entenda que o grounding, que é o que o Clint Ober fala no livro, tem o livro também, né? Exato, tem o livro dele, mas também do filme. O nome do filme é The Earthing Movie. Então, procurem, eu vou escrever aqui de novo, né? Isso, perfeito. Escreve, pessoal. Tá no YouTube, é de graça, tem as legendas em português. Thanks, Clint, for joining us. I hope, it's in Portuguese. I don't know if you understand what we're talking about, but we are very grateful for your work. Só explicar para as pessoas que, quando você escreve aí, que o Clint foi o que redescobriu o bioaterramento, o grounding, o earthing, em 99. Redescobriu porque, ao longo da história, várias pessoas escreveram sobre isso, sabiam dessa energia, desde a Grécia, sabe? Na figura de Anteu, na mitologia grega, que era invencível quando tinha os pés no chão. Em 1900, outro naturopata alemão. E se perdeu. E aí, ele que redescobriu, junto com o pessoal da Polônia, ao mesmo tempo estava fazendo estudos científicos também, 2 médicos lá na Polônia, sem saber do Clint, assim, paralelamente, fazendo estudos sobre o aterramento, sabe? Então, e aí ele colocou dinheiro em artigo científico, fez vários artigos científicos. Tá bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre ciência, para que as pessoas não achem que a gente está falando de bruxaria, né? Que o pessoal acha que tudo é bruxaria, né? Então, assim, eu separei aqui os 4 artigos que tu tinha me mandado e eu queria começar com um, se tu pudesse comentar, que eu acho muito interessante, que é esse artigo. Eu vou colocar depois no meu grupo do WhatsApp, eu tenho um grupo do WhatsApp, né? E que isso aqui faz parte de tudo que a gente fala sobre intestino, sobre saúde intestinal, sobre melhoria da saúde intestinal, já que o nosso intestino, ele precisa, e eu comentei contigo aquele dia que a gente comentou, né, que a gente conversou, nosso intestino, as células intestinais, elas são interligadas por junções elétricas. Então, se a gente vê isso também, e que essa harmonia das junções elétricas, ela é fundamental para a permeabilidade intestinal, a gente começa a não entender que muitas vezes é esse também equilíbrio que pode estar faltando. Sim. Então, assim, tem um artigo muito legal, eu vou colocar lá no grupo, que é um artigo de 2021, de novembro de 2021, que o título dele é Efeitos do uso do telefone celular na qualidade espermática. Então, nenhuma relação dependente do tempo no uso, uma revisão sistemática e uma meta-análise. E fala sobre os telefones celulares, né? As ondas eletromagnéticas de radiofrequência, né? Que de baixo nível pode ser absorvido e exercer um papel, na verdade, em vários órgãos, como no cérebro, no coração, no sistema endócrino e na função reprodutiva. E ele fala exatamente sobre isso, que eles avaliaram, né, mais de 4.200 amostras de parâmetros de fertilidade espermática e perceberam que havia uma diminuição na qualidade do esperma após a exposição a essas ondas, né? E mesmo quando o uso do telefone celular foi visto, né, nos estudos em vivo. Então, é interessante entender isso. Existe essa relação, sim, de fertilidade com o uso do telefone celular, Danilo. Sim, sim.
Eu tenho um webinar que eu fiz e um artigo da Nature que comenta sobre isso. A minha teoria para o efeito do celular na fertilidade é a seguinte. No artigo, eles pegaram células humanas e mostraram que a exposição a poluição eletromagnética de alta frequência gera radicais livres nas células humanas. Então, esse é o efeito das ondas eletromagnéticas de alta frequência. E no caso, então, você tem o celular. Para você gerar os espermas, você tem um comando da cabeça, não sei se faz sentido, para os seus testículos, dos homens. Como você está roubando elétrons do seu corpo, o que mantém uma hemácia separada da outra são cargas negativas que você tem na superfície delas. Então, se você rouba elétrons das hemácias, você piora a circulação local aqui no testículo. Então, esse comando do seu cérebro chega bem mais fraco ali. Então, essa é a minha teoria para explicar esse resultado. E ela está baseada no quê? Se você tem muita inflamação, que é Covid, gera muitos radicais livres, você tem que ter problema na circulação, trombose e tudo mais e tal. Por isso que as duas coisas sempre estão correlacionadas, circulação e inflamação. Então, minha teoria para esse resultado dos espermas, essa baixa de produção dos espermas em relação à poluição eletromagnética, é por causa da injeção de radicais livres, roubando elétrons das pessoas, tá? E, então, piora a microcirculação ali dos testículos e piora a produção de espermas. Essa é a minha teoria, assim, não tem artigo científico mostrando isso, mas eu estou baseado em fatos físicos e... Na verdade, é uma meta-análise, né? Então, eles pegaram um grupo muito grande de artigos, né? E fizeram realmente essa verificação que quanto mais a pessoa usava o celular, pior eram os parâmetros espermáticos aos quais eles avaliaram motilidade espermática, viabilidade espermática e concentração espermática. Então, não é só um parâmetro, né? De dizer assim, é só porque estava menos esperma, menos espermatozoides, ou porque eles estavam... talvez diferentes em relação à morfologia, não, são todos os parâmetros praticamente, porque desde viabilidade, motilidade, que é importantíssimo, e concentração também, que é muito importante. Então, entender que isso faz realmente diferença e que isso pode estar relacionado ao processo do sistema endócrino, como bem mesmo o Danilo falou, porque a gente tem todo um eixo cerebral de FSH, LH, que regula a produção não só das células de Sertoli, mas as células de Leib, que a gente tem toda essa vamos dizer assim, essa dinâmica, essa maquinaria perfeita que Deus fez, mas para a produção das células espermáticas, né? Um outro artigo que tu me mandou, Danilo, que eu achei sensacional, que é a associação, essa daqui é o melhor artigo, eu mandei para todos os cardiologistas que eu conhecia. A associação entre o nível do piso, assim, pessoal, agora é a parte mais legal da live, tá? A associação entre o nível do piso residencial e as doenças cardiovasculares, estudo de saúde e meio ambiente em Oslo. O que eles viram nesse artigo? Prestem bem atenção, sensacional, esse artigo é sensacional. Que os pacientes, as pessoas que foram avaliadas, né, que viviam em prédios mais altos e em andares mais altos, tinham mais doença cardiovascular. E, claro, é um estudo observacional, né, não é um estudo de causa, é um estudo de correlação, né? Mas olha que interessante. Quando investigamos os moradores de apartamentos, né, acima do 6º andar, em comparação com o 1º andar, olha que interessante. Houve uma associação entre incidência e risco cardiovascular. Então, o impacto da eletricidade atmosférica nesses pacientes. Então, quem mora mais alto pode sim ter mais risco, Danilo. Sim. Não existe no estudo, infelizmente, não tem uma explicação, eles não souberam explicar o motivo disso, mas a teoria do pessoal do bioaterramento e tudo mais é o seguinte: existem artigos científicos que mostram que quanto mais alto você está na atmosfera, mais íons positivos você tem, que roubam os seus elétrons. Esse é o motivo, entendeu? Então, esse é uma explicação. Então, você rouba os seus elétrons, piora a sua circulação.
isso faz com que você tenha uma circulação pior e aumento do risco cardiovascular, consequentemente, até pela própria relação das hemácias, como tu bem mesmo disseste. Se a carga elétrica se altera, elas vão se aproximar mais e o fluxo cerebral, o fluxo sanguíneo, desculpa, vai ficar prejudicado. E isso também pode ser um fator para que tenha um aumento das doenças e do risco cardiovascular nesses pacientes. É isso? Perfeito. Porque se você está no prédio, o prédio ele tem o concreto, ele bloqueia esse campo elétrico que existe de 200 a 600 mil volts, tá? Que está te roubando elétrons. Mas você tem os íons positivos do ar. Então, através dos íons positivos que eles te roubam seus elétrons. Essa é a explicação. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Danilo, que tem um outro trabalho aqui maravilhoso, sensacional, que eu vou abrir aqui, que eu acabei de fechar sem querer, querendo. E é o trabalho da... Esse estudo do andar são 2 estudos, né? Tem esse em Oslo e tem um nos Estados Unidos, né? Que é coisa bem séria, né? Não é só um que tem. Sim, esse do andar é maravilhoso. Mas, e esse outro trabalho que tu colocou aqui, ó, exposição a campos eletromagnéticos e estáticos, tratando diabetes tipo 2. Isso existe, Danilo? Então, diabetes pode ser uma doença também relacionada ao aumento da carga eletrostática. A insulina pode ser regulada pela carga eletrostática também? Sim, esse estudo mostra isso, que através de eletricamente falando, pegaram ratos, eles aumentaram o campo, tipo, simularam o campo magnético da Terra e o campo elétrico da Terra. E só que multiplicar por 10, assim, a intensidade. E depois de 7 dias, ratinhos, modelos de rato diabéticos, deixaram de ser diabéticos. E é muito interessante que depois que eles desligam, volta a ser diabético, tá? Ratinho. Então é muito interessante isso. Eles voltam a ser diabéticos. E tem um outro estudo desse pessoal, desses 2 médicos da Polônia, que eles pegaram um grupo de pessoas diabéticas, tá? Tomando remédio para diabetes, ou se não, era diabetes. E depois de 24 horas, as pessoas aterradas saíram do remédio. E regulou a glicose delas. Tá? 24 horas de aterramento contínuo, tá? Só para deixar claro. Então foram 72 horas do experimento, 24 horas contínuo, parou, regulou a glicose delas, sem remédio. É bem legal isso. Sem comentários. Então, a gente entender que o processo, muitas vezes, é um processo muito mais complexo do que a gente pensa, né? Porque as pessoas ficam baseadas, Danilo, e eu acho que isso é uma coisa interessante, que é só comida. Talvez há uns 6 anos atrás eu pensasse que fosse só comida. Há tempo eu comecei a estudar e ver que não era só comida, que era todo um estilo de vida, que tem uma relação intestinal muito importante. Por quê? Porque no intestino, muitas vezes, você não consegue absorver o que tem que absorver, você não consegue metabolizar o que tem que metabolizar, você não consegue digerir da forma que tem que digerir. E isso influencia não só nos níveis glicêmicos, mas também no estresse oxidativo, porque quando sobra muita comida, vai aumentar a quantidade de bactéria que você tem no seu intestino. Se aumentar a quantidade de bactérias, se o seu intestino estiver ruim, vazado, esse excesso vai entrar para dentro do seu corpo, vai desregular o seu sistema imunológico, vai aumentar o seu estresse oxidativo, vai aumentar a sua inflamação, vai aumentar o seu desequilíbrio do sistema autoimune. É muito complexo. Mas a gente parar para pensar que a carga eletrostática interfere também nesse processo. Sim, muito. Vou até dar um exemplo super legal, super simples. Um bebê com cólica, tá? Por que dá cólica no bebê? A mãe, ela amamenta o bebê e para você digerir os alimentos, você gera radicais livres, que gera precisa de ATP e tudo mais. E o bebê, ele tem, como o volume dele é menor, né? É um tamanho menor, ele armazena menos cargas elétrons livres, entendeu? Então, logo, rapidamente, acaba a quantidade de elétrons livres que ele tem por causa da digestão e por isso dá cólica. Simples assim. Então, o bebê é sempre importante se puder amamentar, fazendo bioaterramento, sabe?
é muito importante fazer isso. Ou senão a mãe, né, fazer, porque aí ela vai transferir elétrons para a criança, sabe? Então é uma coisa super simples. Então é crucial na digestão você fazer bioaterramento para ter elétrons para digerir melhor, sabe? É uma coisa simples que você está gerando radicais livres, né? Gera mais, né? Perfeito. Faz sentido? Faz total sentido. Danilo, deixa eu te perguntar. Algumas pessoas perguntaram coisas aqui, eu não sei responder, tá? E é tudo Pode falar. Eu não vi. do bioaterramento e fica a mostrar, porque eu acho que é interessante. Eu não vi. Os As perguntas. japoneses, para reduzir as ondas eletromagnéticas, que são os adesivos de celular, funcionam? Olha, isso é um. Eu sou engenheiro elétrico, sabe? Com ênfase em eletrônica. Se o seu celular para de funcionar, ele funciona, porque ele bloqueou as ondas eletromagnéticas. Mas esses adesivos não fazem isso. O celular continua falando. Então, continua transmitindo ondas eletromagnéticas, tá? Então, essa é a primeira forma de saber se não funciona ou não. Aí, a segunda forma, ele vai te doar elétrons? Olha, também não vai ter jeito de doar elétrons, porque ele tem uma massa muito pequena, não vai ter como conseguir te... Chega uma hora, você vai tocar ele, tudo bem. Se ele for de metal, vamos supor, ele vai te dar um pouco de elétrons, mas chega uma hora que você vai entrar no mesmo potencial que ele não vai te dar mais, te doar elétrons. Então, para mim, não faz sentido. É que o pessoal fala que tem umas outras coisas envolvidas. Eu sou engenheiro, não é comigo esse tipo de coisa. Eu vou falar uma coisa agora, eu não sei se eu vou te deixar em maus lençóis, mas assim, Pode falar. no BIDOT, eles funcionam. Tá. Eu entendo isso, mas eu sou engenheiro, assim, o BIDOT, assim, radiestesia, eu já vi, ele tá influenciado, tá sujeito à pessoa também, entendeu? Então, ao uso, a pessoa que faz. Então, eu sou quanto a isso, sabe? Infelizmente, sim, é física. Se tem outra forma de atuar, não sei, mas eu vejo assim, penso física, então hoje a poluição eletromagnética gera radicais livres que roubam seus elétrons, então você precisa de elétrons, tá? Para combater esses radicais que estão sendo gerados. Então, eu não sei se há uma outra forma, então eu desconheço, não está nas leis das físicas que eu aprendi na faculdade. Outra cobre ajuda para alguma coisa, porque tem gente que dorme, né, em camas com arames, com cobre. Eu já vi bastante coisa a respeito disso, né, da gente poder fazer algum bloqueio em relação. Até tem a própria cabine de Faraday, né? Certo, fazer uma casa de Faraday. Isso. Ajuda? Sim, funciona. Aí vai funcionar, porque você vai bloquear todas as ondas e tal. Você deixou o celular para fora, realmente vai funcionar. Uma gaiola de Faraday funciona para isso, com certeza. Funciona. Então, cobre ajuda se for fazer uma gaiola. Se for uma gaiola, mas eu acho meio extremo, né? Uma gaiola. Não, eu não sei se você já viu, né? Mas eu já vi. Por exemplo, lugares que fazem sauna. Se tu quer realmente bloquear qualquer tipo de energia eletromagnética para te ficar em um local com sauna, com infrared, ou com sauna, realmente sauna, bloquear, eles têm saunas com gaiola de Faraday, com a cabine do Faraday, né? Que seria uma forma de tu realmente te reenergizar, vamos dizer assim, né? Porque tu não está sujeito a absolutamente nada e está realmente ali protegido do local. Então eu já vi, né? E já estive dentro de uma gaiola de Faraday para fazer esse tipo de tratamento. E como foi? Que eu sou muito fã, né, de qualquer tipo de luz, de qualquer tipo de tratamento dessa magnitude de tratamento energético, né? Então, para mim, sempre é uma experiência sensacional. Mas realmente é um bloqueio, né? A gente acaba ficando bloqueado de qualquer tipo de relação eletromagnética. Eu tenho um modo de pensar assim que eu prefiro sempre aprender a lidar com o estresse, que a poluição eletromagnética é um estresse, tá, no corpo, do que você se isolar dela. Por quê? Porque o Sol é uma onda eletromagnética, tá? Então, o Sol é uma onda eletromagnética. O Sol é importante para a nossa saúde. Como se você fica só em casa, você está se bloqueando desse campo elétrico que existe lá fora, tá? Que é na ionosfera de 260 mil volts, que é importante para a nossa saúde, tá? Que é importante, muito importante esse campo elétrico. Então, eu prefiro mais mitigar o efeito. Então, fazendo bioaterramento, você mitiga o efeito da poluição eletromagnética, entendeu? Você tomando
sabendo se expor ao sol, você consegue mitigar o problema de câncer. Também, tomando sol, fazendo bioaterramento também é muito melhor, porque os elétrons da Terra atuam antioxidantes. Então, diminui um pouco o efeito nocivo do sol. Claro que mitiga, não é bloqueia, mitiga, sabe? Aí do sol é um problema, se você tomar sol demais vai dar problema, mas mitiga, não vai ter menos problema, entendeu? Eu penso dessa forma, sabe? Do que o bloqueio. Porque ainda mais, por exemplo, se você tem artigo científico, se você pega uma gaiola de Faraday, colocaram pessoas em gaiola de Faraday, mediram na língua a tensão alternada na língua dessas pessoas e colocaram elas em movimento. E de repente apareceu 5 volts nela. Então tinha uma gaiola de Faraday e apareceu 5 volts na língua dela. E aí o que é isso? É o campo magnético da Terra. Então a gente não tem jeito, não tem para onde fugir. Tem como bloquear. O jeito é vocês fazer bioaterramento, que é o jeito que eu penso, é a minha teoria, baseado nos artigos científicos, na física, com relação a essas coisas. E claro, você se distanciar de fontes também é melhor, sabe? Tudo mais, sabe? Mas eu prefiro, minha teoria é você tomar as atitudes de fazer bioaterramento, boa saúde e tudo mais. Uma pergunta da Ana. Antena de celular, essa eu também te fiz, né? Próxima de casa, tem o que fazer para se proteger? Olha, como eu disse, bioaterramento. Essa antena, a poluição eletromagnética, vai te roubar elétrons. É isso que ela vai fazer com você. Se você tem um corpo com abundância de elétrons, isso é possível medir, tá? É possível medir isso, não estou falando nada na minha cabeça, assim, uma coisa medida com o aparelho da eletrônica. Você consegue estar bem com. Isso não vai te afetar, sabe? Você tem um corpo robusto, quer dizer, você vai levar pancada, que é desses estresses, coisas, e vai poder viver a vida normal. Agora, se você está no limite, sem elétrons nenhum, está dormindo mal, está com todo o corpo inflamado, sem elétrons, você vai sentir essa antena, sabe? Então, eu recomendo, se puder dormir bioaterrada, é o ideal, sabe? Que já 6 a 8 horas em contato ali com a Terra, sem elétrons. Se você tem saúde, já é o mínimo necessário. Mas agora, se você não tem saúde, vai precisar de mais tempo de bioaterramento. Se está no computador, já faz bioaterramento, sabe? Se possível, para chegar no final do dia não estar esgotado, está só cansado, sabe? Porque as pessoas estão esgotadas no final do dia por causa de falta de elétrons, entendeu? Porque a poluição eletromagnética rouba elétrons delas. Para não dizer o estresse também, né? Entendi. Então, tem como se proteger. Uma outra pergunta, não sei se tu sabe responder, Danilo, mas muita gente, tem muitos médicos, enfim, que falam sobre o organite. Certo. Organite? Sei o que é uma organite. E o organite funciona? Olha, como eu disse, eu sou um engenheiro elétrico, então eu trabalho com física. A gente, na engenharia, a gente trabalha com a física. E, infelizmente, eu não vi como o organite possa te dar elétrons, tá? Então, se funciona, é outra história que não tem a ver com o que eu trabalho, que é física. Eu sou engenheiro, então eu trabalho com física. Então, eu não posso falar assim, coisa espiritual. Eu não trabalho com isso, então eu não posso desmerecer ninguém se tem outras coisas, tá? Então, eu trabalho com física, o bioaterramento, é física pura, tá? Não tem nada de espiritual nem nada, é pura física, são elétrons, então eu sei falar sobre isso. Então, eu recomendo as pessoas fazerem bioaterramento. É isso que eu sei que funciona, baseado na física, nos artigos científicos e tudo mais. Aí estão perguntando como faz bioaterramento. Vamos lá, então. Vamos ver como é que se faz. Eu queria que ela colocasse na caixinha ali para a gente poder deixar ali perguntas e respostas. Juliana, se tu puder colocar como fazer o bioaterramento na caixinha, porque aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se tu fizer essa gentileza para mim, eu te agradeço demais, para a gente começar a falar, então, como que se faz o bioaterramento. Certo. Vocês esperam ter ficado claro essa parte do organite. Desculpe pela minha limitação, eu trabalho com física, eu sou de uma divisão de engenharia. Não, E ele não doa elétrons e nem bloqueia a poluição magnética. Então, para mim, não funciona. Tá tudo bem, não tem problema. A gente está aqui para conversar, tá tudo certo. E como é que faz o bioaterramento? Certo. O bioaterramento, é uma coisa mais simples possível. Você vai lá fora da sua casa, tendo um piso de grama ou terra, ou cimento cru, ou cerâmica, ou piso de pedra. Você põe os seus pés lá, já está fazendo bioaterramento. É você estar em contato elétrico com a terra, com a superfície da terra. Então, se você vai na cachoeira, se você vai no mar, é bom
avisar que na areia seca não funciona, tá? Se você for na praia, você molha debaixo do seu pé para funcionar. Ou então vai caminhar lá na areia molhada, aí funciona. Mas infelizmente na areia seca não funciona. Eu levei motivo na praia, já medi, não funciona, tá? Areia seca, o pessoal tá numa moda de beach tênis, areia seca não funciona. Então tem que molhar a areia molhada funciona. Então você tá lá na sua barraca, deixa um copo com água do mar do lado e vai molhando debaixo do seu pé, que aí vai funcionar, tá? Cerâmica funciona, tá? Cerâmica funciona. E o cimento cru também. Se você molha o cimento, melhor ainda. Como a grama molhada é o melhor, sabe? Então, por isso que à noite o orvalho ajuda muito a conduzir os elétrons para os animais, plantas e tudo mais, sabe? Então, esse é o motivo também do orvalho, de ele funcionar mais essa energia. Por isso que um naturopata alemão, em 1900, falava que a noite era muito mais poderoso. Não só por causa do orvalho, por causa do sono, você afeta seu sono, tudo mais, sabe? Granito também funciona, tá? Claro que tem diferenças de condutividade de todos esses materiais, mas você está recebendo elétrons, tá? Meu Senhor Jesus. Não sabia da cerâmica, não sabia do concreto, não sabia. Achei que não adiantava. Tinha que ser grama ou areia molhada da praia, onde a água bate ali, né? Que é onde as pessoas deveriam caminhar. É um absurdo quando a gente vê gente na praia de tênis correndo, né? Perde toda a vontade. Meu marido é eletricista e ele disse isso. Eu achei que era só grama e areia e terra. Ângela, a gente tá junto, amiga. Eu também achava que era só grama, areia. A areia eu sabia que não podia ser areia seca, mas eu achei que era só grama e areia molhada que a gente poderia fazer aterramento. Danilo, tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Quanto tempo... E tem os produtos que eu faço para casa através do fio terra. Tá, não. A gente vai falar dos produtos, mas vamos primeiro falar quanto tempo é indicado. Olha, 30 minutos é um número mágico aí, tá? Mas eu vou dar uma coisa super legal que eu vi. Tem uma doutora americana chamada Laura Conifer. Não sei se a senhora já ouviu falar. Ela trabalha com bioterramento também. E ela fez uma pesquisa com as pacientes dela para quem queria perder peso, tá? E ela não deu um N que ela usou, mas ela disse o seguinte, que depois de 10 semanas, a proposta era a seguinte, só 15 minutos por dia de bioterramento, tá? 15 minutos. Então 15 minutos é muito pouco. Então, pediu para as pacientes 15 minutos por dia, não mudar mais nada, não mudar dieta, não mudar mais nada na vida, só esses 15 minutos. Depois de 10 semanas, elas fazendo esses 15 minutos, 60% perdeu peso, entre 2 e 6 quilos, tá? A faixa de peso que perdeu. E aos outros 40% que não perderam peso, evitou cirurgia, evitou hidrocarpo, a outra reduziu dor, sabe? Quer dizer, os elétrons da Terra, eles são usados onde o corpo mais precisa, né? Vamos dizer assim. Então, por causa da diferença potencial, onde mais precisa, tem uma carga maior ali, então os elétrons vão mais para ali, sabe? Vamos dizer assim. Esse é o motivo, a explicação elétrica, sabe? Para isso acontecer, tá? Então, 15 minutos já teve o resultado. Então, alguma coisa sempre melhor que nada. Se você tem 1 minuto, é melhor do que nada, sabe? Sempre penso assim. Mas se quer um número mágico, 30 minutos, sabe? Para quem não tem nenhum problema de saúde. Se quer um número melhor ainda, 30 minutos de manhã, hora que você acorda, 30 minutos no final da tarde ou antes de dormir, tá? Porque aí você vai dar aquela descarregada do trabalho, deixar as coisas para trás e vai dormir muito melhor, sabe? Então, esses dois valores de 30 minutos de manhã e no final da tarde ou à noite antes de dormir. Mas se não tem 30 minutos, faça 5 minutos, faça o que tiver, sabe? Pode ser sentado, se você puder caminhar, melhor ainda, porque a caminhada ajuda na circulação, diminui a resistência elétrica do corpo, então você vai receber mais elétrons ainda, tá? Faz uma respiração profunda, melhor ainda. Então, basicamente é isso. Esses números de impossível, faça possível, mas 30 minutos é um número legal. Mas você viu que 15 minutos já perdeu de 2 a 6 quilos sem fazer nada. Achei impressionante isso. Muito bem. Danilo, e aí a gente vai entrar aqui nessa outra pergunta, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que tu criou. Criou, na verdade, trouxe para o Brasil, vamos dizer assim, isso, né? Quem resolveu isso foi o cliente, né? E aí ele tem os produtos dele lá.
Aqui eu faço os produtos do meu jeito, são de um jeito diferente do que ele faz, tá? Mas, claro, eu descobri através do cliente, sou muito grato a ele por ter redescoberto e aprendido através dele, tá? Então, só comentar para o Vitor, depende do piso, Vitor. Piso frio, eu medi já e não funcionou. Piso de cerâmica, sim, tá? As olheiras de cerâmica, já medi e funcionou. Então, mas é difícil, assim, ter uma regra para tudo, assim, depende de cada situação. Mas, em geral, cerâmica sempre e cimento cru sempre, piso de pedra também. Mas piso frio, eu não, já medi com multímetro e, infelizmente, não deu condutividade, tá? A Adriana colocou ali, já comprei a fronha de travesseiro e o cura da terra. Vamos lá, Danilo. Então, assim, eu moro num apartamento, eu não tenho grama na minha casa, eu não tenho cerâmica na minha casa, eu não tenho cimento cru na minha casa, eu não tenho tempo de fazer aterramento, eu não tenho vontade de fazer aterramento, eu não tenho capacidade de fazer aterramento, não tenho. O que tu pode me ajudar? Certo. E aí, então, essa é a missão minha, né? De ajudar as pessoas a ter essa energia da natureza na casa delas, através do fio terra, tá? Da tomada. O fio terra é um fio que entra na terra e não... Tipo assim, sai aquele pino do meio que todo mundo quebrava antigamente, entortava. Então, é um fio que ele sai dali do pino do meio e vai na terra. Só isso, só liga na terra. Não tem nenhuma energia elétrica, não tem nenhuma contraindicação, tá? Tipo, qualquer pessoa pode pôr pé na grama, então pode usar os produtos. Até quem tá marcar passo. E eu faço, então, esses produtos, principalmente para a pessoa, é um tecido. Deixa eu mostrar aqui o tecido. Vou terminar de falar e já mostro depois o tecido. Não, pode mostrar. Pega lá dentro. Vou pegar aqui, que eu não esqueci de pegar. Aqui. Esse é um tecido que eu desenvolvi, que ele tem algodão com açinox. Não sei se dá para ver. Então, tá vendo que tem uns risquinhos, né? Sim. Esses daí são os fios de aço. São fios de aço inox cirúrgico. Então, eu peguei um fio especial, fiz uma tecelagem. Então, você pode rodar o braço inteiro, não vai encontrar esse tecido. A empresa que fez foi que fiz, tá? E coloco esse tecido debaixo do lençol da cama das pessoas. E também faço também uma capa de travesseiro, que vai debaixo da fronha. E liga no fio terra, só para mostrar para as pessoas a tomadinha. Então, essa é a tomadinha. Não tem energia elétrica. Aqui é plástico e aqui é plástico. Aqui é plástico, plástico. Só o pino do meio. Por isso que é um desafio, muitos lugares não tem, tá? Mas construções novas todas têm, a partir de 2010. Aí nos Estados Unidos que você está, aí tá mais fácil, então os lugares têm. Então eu Até a tomada, a nossa tomada é tripla, mas ela é diferente, né? É um padrão americano. Então eu faço produtos, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho aqui, eu moro no 12º andar, e mesmo assim eu caminho lá fora descalço, mas mesmo que eu tivesse a oportunidade de ir lá todo dia, eu ainda recomendo para as pessoas dormirem bioterradas. Porque não só eu que digo, esse naturopata alemão, em 1900, que escreveu esse livro, eles dormiam pelados no chão, lá na Alemanha. Então, na Alemanha, nessa época, teve todo um boom na naturopatia. E esse Adolf Just, que ele é chamado, se você colocar no Google, tem um livro, Return to Nature, Retorno à Natureza, muito bom esse livro, já li. Eles dormiam pelados no chão, e todo mundo que dormia pelado no chão falava que era um absurdo. Então ele falava, ó, a noite é o momento mais importante para você fazer bioterramento. Porque você melhora o seu sono, e melhorando o sono muda tudo, sabe, na vida da pessoa, né? Afetando o sono, muda tudo. A parte do exercício físico, você acelera a recuperação muscular. Então, você ajuda na parte do exercício físico. Então, o dormir bioterrado é muito maior, assim, muito mais importante do que esse pé na grama lá fora, sabe? É importante isso também, mas nem se compara, são coisas distintas. Então, 6 horas, 6 a 8 horas você fazendo. Então, afina muito mais o sangue, muda a pele. O efeito é muito maior, sabe? Pelo que eu vejo e também pelo que esse doutor lá ele escreveu, esse naturopata alemão escreveu em 1900, e também em alguns artigos tem efeito no cortisol, sabe, pessoal? O artigo do cortisol é muito legal. Eles mediram o cortisol das pessoas de 4 horas, depois de 6 semanas normalizou o cortisol das pessoas. Então quem tinha muito cortisol abaixou o cortisol, quem tinha pouco cortisol aumentou o cortisol. Então isso foi de dormir até bioterrado. Então se você normalizar seu cortisol, diminuir seu estresse, só deitando e dormindo na sua cama é a coisa mais fácil que pode fazer pela sua saúde, sabe? Não sei se faz sentido.
Faz total sentido, né? Faz total sentido. Acho que uma coisa interessante, só deixa eu colocar aqui, ó. Quanto tempo dura esse produto, a manta e o travesseiro? Quem é que faz o produto? Tá. Vamos lá, explica melhor onde Claro, comprar. claro. Eu faço aqui em São Paulo, tá? A empresa está na incubadora da USP, no CETEC, então eu faço produtos aqui em São Paulo, pode mandar mensagem. Não tem site ainda por causa do negócio do fio terra. Eu preciso explicar melhor para as pessoas, quando a gente tem fio terra, então ajuda as pessoas com esse problema. E aí depois a gente faz a compra por mensagem ali e tudo mais. Então no bioterramento, @bioterramento, pode me procurar, é um prazer ajudar as pessoas. A parte de durabilidade dos produtos, tá? Então, vou comentar. Mundialmente falando, você tem esses produtos para biodomínio bioterrado. O que você tem? Você tem o do Clint, que é de fibra de carbono, tá? Você tem de prata, que é feito na China. O Clint começou fazendo de prata e desistiu, porque a prata não dura. Ele não tem durabilidade. Em poucos meses você já perde a condutividade, porque você tem que dormir direto na prata, no tecido, e aí tem que lavar mais vezes, e a prata oxida com suor. Tá? Então, o cliente nem usa mais prata. Então, na China, o pessoal vende só prata. E tem a solução com aço inox, que é o que eu faço. Tá? Então, mundialmente falando, tem essas 3 soluções de bioterramento na casa. E eu faço com aço inox. E a gente fez um teste com o Senai, lavamos 100 vezes o tecido. Tomando os cuidados de lavar com sabor torto e tudo mais, durou sem lavagens. Ele vai perdendo um pouco de condutividade, mas ainda estava funcional, ainda tinha condutividade após as 100 lavagens. E como ele vai debaixo do lençol da cama, só lava uma vez por ano. Então, 100 anos, acho que tá bom de durabilidade, no mínimo, no mínimo. Então, essa é meu mérito. É feito um tecido que funciona, mesmo debaixo do lençol, ele funciona. Você tem que dormir com roupa de algodão, só esse é um parênteses aí, importante. Se não algodão também, é lençol de algodão. Ele funciona muito bem, transfere muito bem a energia para a pessoa, mesmo debaixo do lençol, mesmo debaixo da fronha da capa de tecido. Ficou claro? Ficou muito claro, ficou excelente. A outra pergunta foi: para o lençol funcionar, a rede elétrica da casa, do prédio, deve ter aterramento? Nem todos têm. Sim, tem que ter aterramento. Eu tenho umas alternativas, assim, que eu faço, a pessoa, não, eu quero de qualquer jeito. Aí eu faço, se a pessoa tem internet a cabo na casa dela, tem uma garrinha que pode ligar ali, né? Em último caso, se a pessoa quer mesmo, não tem nem a internet a cabo, a torneira, sendo de metal, funciona também. A energia prejudica um pouco, mas ainda funciona. Tá? Então, também essa garra que eu faço, liga numa torneira de metal do banheiro ou tudo mais, e funciona. Eu instalei esse final de semana umas pessoas assim, de internet a cabo e torneira de metal. Dá para a pessoa começar, pelo menos ela sentir, não, funciona, e depois chama o eletricista, e o eletricista sempre dá um jeito, sabe? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, é um prazer, eu ajudo, eu sou engenheiro, tenho uma noção disso, então ajudo com essa parte de fio terra, que é um pouco chatinha. Perfeito. Parte... Então tem toda uma assistência, Danilo, para entender, para conseguir colocar em prática essa questão do bioaterramento. E isso aqui no Brasil é um desafio. Isso. Bom, eu vou terminar a live, Danilo, porque a gente já deu 1 hora aqui, com uma pergunta que eu acho que não precisava. A gente passou momentos muito difíceis nos 3 últimos anos. A pandemia nos trouxe uma política, e eu não estou falando política de governo, eu estou dizendo uma política de orientação, que foi de ficar em casa, de não sair na rua, de evitar o sol, de evitar as pessoas, de evitar qualquer contato com a natureza, de parar e ficar trancado dentro de casa, como se isso fosse resolver alguma coisa. E hoje a gente já sabe, e eu não estou falando eu estou falando cientificamente, que isso piorou e muito a pandemia que a gente viveu. Então, quando uma pessoa me diz assim, boa noite, fico pensando em pisar na grama com xixi de cachorro, gato e fezes, será que seria bom? Meu amor, o problema da sua vida não é a grama. O problema da sua vida, só se você mora num lugar onde só tem fezes de gato e de cachorro. Uma coisa se chama imunidade, e a imunidade ela só vem com o seu contato com o meio externo. Se você não entrar em contato com o meio externo, você não vai ter o desenvolvimento da sua imunidade, o fortalecimento do seu sistema imunológico. E isso foi
provado nos 3 últimos anos, não sou eu que estou dizendo. As pessoas não morreram por causa de um vírus, as pessoas morreram porque elas estavam doentes e não sabiam. E a doença delas é por excesso de estresse oxidativo, por excesso de inflamação, por excesso de comida podre que todo mundo come todos os dias e acha que está comendo saudável, por falta de atividade física, por sono ruim, por estresse de não saber lidar com estresse, por um monte de metal pesado que as pessoas comem todos os dias, esse monte de porcaria que as pessoas colocam para dentro do corpo. Foi por isso que as pessoas morreram, não foi por causa do vírus. Então tem que parar de achar que colocar pé na grama, de que olhar para o sol, de que contemplar a natureza, de que chegar perto da natureza vai fazer mal para elas. O que faz mal é comer McDonald's. O que faz mal é usar óleo vegetal. O que faz mal é se entupir de açúcar. O que faz mal é o que você coloca para dentro da sua boca todos os dias num copo de refrigerante. Isso faz mal. Entrar em contato com a natureza, botar o pé na grama, só faz bem. Independente de que grama for. Então, parar de pensar nisso. Parar de se preocupar com besteira, porque todo mundo botava o pé na grama, todo mundo andava onde as galinhas andavam, todo mundo comia junto. E ninguém ficava doente. E agora tá todo mundo doente por causa dessa porcaria de não poder botar o pé na grama, de não poder pegar sol, de não poder andar na praia, de não poder fazer nada. Porque a política era do fica em casa. Então tem que parar com isso. Isso aqui é a maior besteira que eu já vi na minha vida. Danilo, desculpa. Não, tem problema. O desabafo, mas é difícil ver uma coisa dessa, sabe? As pessoas acharem que elas ficaram doentes e que elas iam ficar menos doentes se ficassem em casa. Sabe? Certo. O sol é muito importante, né? Tomar sol, tente... É sobre esse livro desse naturopata alemão. A gente tem que fazer um retorno à natureza, sabe? E o retorno à natureza, o que é? Durante o dia, luz. E a gente está durante o dia com pouca luz, porque a luz interna é muito menor do que a luz do sol. E aí, da noite, quando é escuro, a gente põe a luz interna, sabe? Então, a gente está no oposto da natureza. Então, vamos tentar retornar à natureza, sabe? Então, durante o dia, sair lá fora, na hora que acordar, a luz, sabe? Se conectar com a natureza, assim, mesmo que seja 10 minutos, 5 minutos, é alguma coisa, né? Esse retorno à natureza é muito importante. Então, é óbvio que a gente vai conseguir voltar a morar nas cavernas, é óbvio. Então, por isso que eu estou aqui, para ajudar as pessoas a ter essa energia na casa delas. Perfeito. Mas a gente pode fazer um pouquinho, sabe? Ter um pouquinho. No final de semana, buscar levar os filhos no parque, sabe? Tirar eles do computador, do celular, leva no parque, faz um piquenique, ou então leva uma cachoeira, faz uma trilha. É muito importante para as crianças esse retorno à natureza. E para as pessoas também, sabe? O bem-estar é incrível. Os artigos são apencas mostrando que esse retorno à natureza é muito melhor. E se a pessoa pode ter isso também durante a semana, dormindo bem aterrada, então fazendo um pouquinho, melhor ainda, vai aumentando, sabe? Mas a ideia é isso, é um retorno à natureza. A gente precisa se ligar de novo à natureza, fazer ajustar nosso ritmo circadiano, sabe? Perfeito. É isso. Bom, sem palavras para te agradecer. Acho que era exatamente isso que eu queria falar. Eu falo muito isso na consulta, eu converso muito com os pacientes, eles não têm contato mais com a Terra, eles não têm mais nenhum tipo de contato de andar descalço, de aproveitar o final de semana. As pessoas estão só no celular, só no computador o dia inteiro, todo tempo, não param para pensar muitas vezes nessas coisas. E talvez a falta do tempo, e eu entendo isso, tem gente que coloca para mim, às vezes escreve: doutora, eu saio 5:30 da manhã e eu volto 10 da noite, eu não tenho tempo de fazer isso. Talvez por isso que eu te chamei, porque isso é uma possibilidade também das pessoas dormirem bioaterradas, né? Das pessoas terem essa vamos dizer assim, essa preciosidade à disposição delas para poder melhorar a saúde, porque faz parte, né, Danilo? Eu falo muito isso, né? Um dos grandes pilares é a questão do tratamento, né? Da energia, né? A gente não percebe isso, que a palavra é energética, que muitas vezes tem tanta coisa que gera energias, que mantém frequências energéticas. Então, acho que por isso que eu te chamei aqui para a gente falar um pouquinho sobre poder ajudar as pessoas
pessoas cada vez mais, porque esse é o nosso papel, ser promotor de saúde. Danilo, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo. Tu és uma pessoa brilhante. Eu te desejo tudo de melhor nesse planeta. Que Deus esteja. E vamos fazer outro, vamos falar de novo, vamos, enfim. Claro, estou à disposição. @bioaterramento, entre em contato com o Danilo, vejam lá os vários produtos que o Danilo tem e melhorem a saúde, melhorem a qualidade. Isso. E mesmo como a pessoa não tem tempo, dormir no bioterrário é muito interessante, que vários clientes voltaram à natureza depois que começaram a dormir bioterrário, sabe? Muda a frequência da pessoa e ela começa a dar valor, assim, instintivamente. É incrível isso. É bem legal a energia. Vale muito a pena. Se você quer uma energia a mais na sua vida, pegue essa energia da natureza. Faça uso do bioterramento, sabe? Tá de graça, de tudo para todos. Perfeito. Danilo, obrigado. Obrigada, viu? Um beijo para ti. Até mais. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção.